Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje começaremos a fazer o estudo do livro A Gênese novamente, continuaremos com o nosso estudo. Então, eu vou aguardar, como sempre, o mesmo procedimento que nós sempre realizamos. Então, para todas as pessoas que estão assistindo posteriormente com a gravação, peço para que todos separem um copo de água, para que a água possa ser fluidificada. Lembrando-se que também para separar a Gênese, caso vocês não tenham o livro, vocês podem baixar ele digitalmente. É totalmente gratuito, tem no site da FEB, então, e entre outros sites, se vocês quiserem procurar. Então, assim possamos dar início ao nosso estudo. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Hoje nós iremos continuar o nosso estudo da Gênese. Nós iremos falar hoje sobre o 6º capítulo. Então, Silvia Brito, boa tarde. Irene Lopes, boa tarde a todos. A todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. E a Emília, boa tarde, Emília. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Maria Isabel, boa tarde. Elvira, boa tarde. Maristela, boa tarde. Bom, então, de forma mais breve, nós iremos então lidar hoje com o capítulo número 6. Mercedes Alexandrino, boa tarde. Boa tarde a todos que entrarem. Então, peço para que vocês que estão entrando agora, por favor, separem um copo de água para que a água possa ser fluidificada. Ela é um medicamento, então isso vai auxiliar vocês. A equipe espiritual sempre está nos auxiliando, sempre está ao nosso lado, nos amparando. Aparecida também, boa tarde. Bom, então desta forma vamos começar fazendo a nossa oração, a nossa prece inicial. E após a prece eu vou fazer uma breve explicação de algumas coisas e depois a gente começa o estudo em si. Então vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então vamos fazer uma breve explicação agora sobre justamente que eu estava querendo fazer a Isabela. Desculpa, Isabela, eu acabei falando errado. A Emília acabou criando uma proposta bem legal pra gente. E eu acho que seria bom fazer uma interação em público com vocês, ver se vocês estudaram, o que vocês acham de determinado capítulo, qual a opinião sobre aquele assunto, o que vocês pensaram, e aí eu poderia ir debatendo com vocês também. Mas eu acho que isso seria bom lá pro final da explicação. Então, quando eu terminar de explicar o tema, vocês me falam o seu ponto de vista, o que vocês acharam daquele assunto específico. Por exemplo, vamos falar hoje sobre o 6º capítulo do livro A Gênese, aqui, ó. Então, vamos falar sobre justamente uranografia geral. Então, como esse assunto é muito extenso, ele tem muita subdivisão, eu vou fazer questão de dividir esse vídeo em várias partes. Então, hoje vai ter a primeira explicação, semana que vem vai continuar essa explicação, porque é um tema muito grande. Então, vamos lá. Vamos falar hoje de 4 aspectos específicos. Vamos começar com o primeiro aspecto, que é sobre o espaço e o tempo. Então, narrando, o espírito que está narrando essa passagem, né? O médium que está incorporando e o espírito está passando nele, o espírito é o Galileu. Muitos já conhecem o Galileu e sabem quem ele é, né? E o médium em si que está passando, que está incorporando esse espírito, que está transcrevendo as coisas, é o médium Camille Flammarion. Muitas pessoas conhecem ele é um grande astrônomo. E, bom, é só uma curiosidade que também deixam na nota de rodapé aqui da Gênese, para as pessoas terem uma noção. Bom, então vamos começar falando justamente sobre o espaço. Há muitas definições sobre o que é o espaço. Então, o espaço sempre foi definido de diversas formas com o decorrer do tempo. Então, justamente, Galileu vai nos trazer uma teoria um pouco diferente. Depois ele vai refutar ela, né? Quando eu digo Galileu, eu não quero dizer o Galileu no sentido histórico, mas digo agora no estado de espírito. Então, agora, como ele está no estado espiritual, ele já virou um espírito, ele está transcrevendo e passando para o médio as coisas.
Então vamos começar. A primeira teoria que Galileu fala é justamente que o espaço ele seria uma extensão que existe entre dois corpos. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, assim, o espaço seria essa distância entre um corpo e o outro. Então, isso que está aqui entre o centro, entre os dois corpos, isso seria o espaço. Só que é uma questão que fica um pouco controversa, porque justamente ele é algo limitado. Então, o espaço seria algo limitado. E segundo essa teoria, onde não haveria corpos, também não haveria espaço. Então, não faz muito sentido. Então, justamente, o Galileu ele faz essa afirmação, porque é só uma teoria, e logo em seguida ele já refuta ela. Ele diz assim, ele acha que é mais relevante que podemos trabalhar. Então, ele acredita que é mais fácil, é uma forma mais simples para que possamos trabalhar os conceitos do espaço. Porque ele cita da seguinte forma: meu único objetivo neste capítulo era para afirmar que o espaço não é finito. Então ele traz essa comparação para depois mostrar e dizer, isso é apenas uma analogia. É uma forma de eu trabalhar com vocês para mostrar que o espaço não é finito. E aí ele continua e diz da seguinte maneira, que na verdade o espaço ele é infinito, ele não tem distância entre uma coisa e outra. Não tem como você medir um planeta. Entre, por exemplo, pegar uma régua métrica e medir. Aí, mais pra frente, eu vou explicar mais sobre isso. Então, Galileu continua e ele aplica ele fala outras coisas. Ele diz da seguinte forma: digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginarmos algum limite nele. É mais fácil para nós avançarmos eternamente no espaço em pensamento do que para um ponto qualquer. Então, justamente, nem o nosso pensamento consegue estabelecer um espaço tão grande, por exemplo, um fim para o espaço, porque não tem como estabelecer. O espaço ele é infinito, então nós não conseguimos cogitar algo do gênero. Então, imaginem mentalmente vocês, se vocês estão aqui, conseguir imaginar um espaço com fim. Seria algo meio sem sentido. O universo já é algo vasto, o espaço é infinito. Imagine conceber um fim para o espaço. Então Galileu ele coloca essa afirmação para justamente nos dizer, o espaço não é finito, ele é infinito. É a mesma coisa que tentássemos limitar o espaço num ponto certo. Mas o que teria após essa limitação de espaço? Então o espaço vai até certo ponto, e aí não teria mais nada após isso? É aí que vem uma questão que não faz sentido. E é impossível imaginar um limite para o espaço. Então, nós aplicamos as ideias atuais sobre esse conceito, né? Justamente, o espaço tem limites? Segundo o universo observável, né? Que muitos físicos aplicam essa teoria sobre o universo observável, que é justamente após esse final, esse limite do espaço, teria justamente o quê? Um espaço seria composto por matéria escura, então uma matéria que a luz não se irradia nela. Então não tem como você enxergar. Então o primeiro e o principal de tudo, essas são teorias mais atuais, que diz assim, que temos que entender a forma de como concebemos o espaço. Não existe uma ideia de limite, de fronteira no espaço. Porque normalmente pensamos o quê? Que o espaço ele é como sendo um sistema de coordenadas, igual a gente faz aqui na Terra. Então achamos que o espaço é um mapa. Nós conseguimos mapear o espaço. Mas, na verdade, ele é totalmente diferente disso. Porque todas as suposições de espaço que nós damos, então essas ideias de espaço ser um mapa, ser algo plano, falham. Porque não conseguimos conservar essa ideia do universo. Por exemplo, quando pensamos em uma linha reta, então queremos medir um planeta e o outro. Então estamos aqui na Terra e queremos medir um planeta que está em outro sistema. Nós achamos que para descobrir a distância, pegamos uma linha reta e medimos ele. Então pegamos essa linha do nosso planeta e medimos até um outro planeta. Só que não é assim que as coisas funcionam. Por quê? O nosso pensamento perde um pouco esse sentido. Porque o espaço ele faz parte de um tecido que está tanto no espaço como no tempo. E ele está sujeito a curvaturas. Então o espaço, na verdade, seria como um tecido. E ele está sujeito a curvaturas. Eu estou aplicando essas ideias aqui, mas são ideias da física aplicada, quer dizer, física mais avançada, né? Não está escrito aqui na Gênesis.
Mas eu vou voltar um pouco mais às explicações do livro, que eu acho que é mais fácil compreendermos. Então, voltando às explicações do livro, assim Galileu cria uma outra suposição. Então, se o espaço ele tem esse limite, e aí ele diz da seguinte forma: vamos supor que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em um ponto qualquer, passamos a viajar na velocidade de um relâmpago. Viajamos a milhares de léguas por segundo. Se estivéssemos passando por algum minuto, por vários minutos, essa viagem, e nós estivéssemos caminhando centenas e milhões de léguas, e mesmo que estivesse passando por milhares de mundos durante essa viagem, não teríamos avançado um só passo no universo. Então, mostrando realmente que o espaço é infinito. Porque mesmo que na velocidade do raio, do relâmpago, uma forma de se dizer a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, e mesmo que estivéssemos numa viagem daqui até algum ponto no espaço, sem limite, mesmo que passássemos milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros, não seria nada em comparação à infinidade. Então, durante anos, séculos, ou talvez milhares de séculos, não teria avanço nenhum. Então, mesmo se você passasse milhões de séculos, milhões de anos, fazendo uma viagem super extensa no espaço, o espaço é praticamente infinito. Na verdade, ele é infinito. Então, você não conseguiria alcançar um fim. E nessa teoria que ele tenta, de uma forma, mostrar que o espaço justamente é infinito, porque ele não concebe um limite. E agora ele fala um pouco sobre o tempo, O que seria o tempo? Então, já sabemos que o espaço ele é infinito. Porque primeiro ele tenta aplicar a ideia do quê? De que o espaço tem tempo. Quer dizer, o espaço é uma distância entre uma coisa e uma outra. Entre dois corpos. Mas se nós não temos corpos, então o espaço não existe? E aí ele refuta isso e diz, não, o espaço é infinito. Ele nunca acaba. E agora ele fala justamente sobre o tempo. Então, o que seria o tempo? E aí o Galileu ele coloca uma definição sobre o tempo e diz assim. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês, está no item 2. Se vocês quiserem ler também, no item 2 do livro da Gênesis, ele fala assim: o tempo é a sucessão das coisas. É ligado à eternidade da mesma maneira que essas coisas são ligadas ao infinito. Então, o que ele quer dizer? Que o tempo, na verdade, não pode ser medido. Não tem como medir o tempo, porque ele só é medido parcialmente por nós. Porque nós medimos o tempo decorrente do nosso ponto de vista. Mas como medir algo que é eterno? O tempo não tem início, o tempo não tem fim. O tempo é uma constante, é eterna. E aí, no tempo, o que acontece? Como então as pessoas conseguem medir o tempo? No tempo, nós vamos medir pela sucessão de fatos que acontecem, como a história. Então, acontecem vários fatos. Então, a partir do ponto que acontece um fato, nós começamos a medir a partir dali. E quando o fato acaba, nós terminamos de medir. Aí nós temos essa noção. Criamos um tempo. Mas, na verdade, o tempo é infinito. Isso é uma pequena bolinha perto do que é a eternidade. Então, não é praticamente nada. Então, assim, você mede a eternidade pelos fatos que acontecem. Então, através das coisas que acontecem, nós conseguimos medir. Então, por exemplo, quando a Terra se formou até o tempo atual. Então, nós medimos quando a Terra foi formada, a partir do que ela se formou. Mas antes dela ser formada, já existia muita coisa antes. Existia muito tempo. E vai continuar existindo até quando ela continuar. Mas nós conseguimos apenas medir o tempo por quê? Porque buscamos do início, quando ele foi criado, até o tempo atual. Então medimos o tempo por fatos que acontecem, que acabam acontecendo, por eventos que vão se sucedendo. Então eu limito o início e o fim, as pessoas que limitam o tempo. Então seria uma sucessão de coisas que acontecem e as pessoas criam esse limite. E aí continua assim depois, que esse período que acaba, isso não altera a eternidade em nada. Então esse período que você mediu, por exemplo, a formação da Terra até hoje, isso não altera a eternidade em nada. Você mediu só a Terra, mas a eternidade você não mediu. Então são esses movimentos terrenos que servem justamente para medir as coisas. O tempo
E aí ele faz uma comparação muito legal e ele diz da seguinte forma: o tempo é uma gota d'água que cai no mar e é medida. Então nós fazemos a medida dessa gota d'água caindo no mar. Mas e o mar? Existe um mar gigantesco, então nós medimos apenas a gota d'água, quando na verdade existe um mar imenso, que é a eternidade. Então, no caso, a Terra e o tempo é contado de uma forma pelo movimento da rotação e da translação. Então, aqui na Terra, como nós contamos o tempo? Nós contamos através do quê? Do movimento de rotação da Terra e de translação da Terra. Então, o movimento que ela faz ao redor de si própria, ela se rotaciona, e é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Entendem? Então, é dessa forma que fazemos a nossa medição de tempo. Mas cada mundo tem o seu próprio tempo, contando de uma forma diferente e incompatíveis entre si. Então, todos os mundos têm sua forma de medida de tempo. Cada um tem um movimento de rotação, de translação diferente do nosso daqui da Terra. Decorrente da distância, decorrente da gravidade que se aplica ali, as coisas, o tempo é diferente em mundos, em vários tipos de mundos. E as esferas espirituais próximas aqui também da Terra podem ser contadas com forças similares ao mundo terreno. Então, por exemplo, se tem uma esfera espiritual próxima da Terra, provavelmente ela vai ter o tempo parecido com o da Terra. Se tiver, por exemplo, uma esfera, e já as esferas espirituais que estão próximas de outros mundos, então aquelas esferas espirituais que estão próximas de outros mundos, elas têm o tempo parecido com o daqueles mundos. É isso que acontece. Por exemplo, é a imensidade de tudo no universo, que não tem limite. Então, o tempo ele é infinito. Nós medimos o tempo pela nossa perspectiva, pela sucessão de fatos, pela forma como vemos as coisas. Por exemplo, aqui na Terra nós medimos através da rotação e da translação do planeta. Então, assim medimos. Por exemplo, em outros mundos, o tempo é diferente do nosso, porque esses fatos acontecem de forma diferente. Por exemplo, um dia em Mercúrio equivale a 58 dias, 6 horas e 16 horas terrestres. Então imagina, se você passar um dia em Mercúrio, equivale a 58 dias na Terra e 16 horas. E não só isso, um dia em Vênus, por exemplo. Um dia em Vênus dá 243 dias terrestres. Você praticamente passa um ano quando você fica um dia em Vênus. Então você vê que as coisas, a forma como o tempo passa em diferentes mundos é diferente. Então não conseguimos ter uma concepção de tempo, não conseguimos medir o tempo. Porque o tempo ele é diferente, o tempo ele é eterno. Nós só conseguimos medir ele parcialmente. É igual ao espaço. O espaço é infinito e o tempo ele é eterno. Ele não tem início e nem tem fim. É isso que o Galileu tenta trazer para a gente. Você pode limitar o tempo através de uma série de eventos. Mas esse período, falando, ele se passa. Então você só consegue limitar o tempo através de uma série de eventos que acontecem. Mas o tempo em si você não consegue medir ele, porque ele é eterno. O tempo é uma medida relativa às coisas transitórias. Então ele não tem início, não tem fim. A eternidade não é suscetível a medida alguma. O Galileu acrescenta e fala assim: do ponto de vista de depuração, não há começo nem fim. Tudo é presente. Então, no ponto de vista da eternidade, tudo não tem fim. Não tem começo, não tem meio. Quer dizer, não tem começo, não tem fim. Tudo é presente na eternidade. Se os séculos são um ponto na eternidade, a vida humana não representa praticamente nada. Então, por exemplo, um século no universo não representa nada. É praticamente pouquíssimo. O que é um século perto da eternidade? É um ponto, é um ponto. E a vida humana é menos que um ponto. Entendem? Só que temos que lembrar o quê? Que somos espíritos imortais. Então aí vivemos sucessivas vidas e somos eternos também. Então, através das encarnações, vamos passando de outras vidas para ir sim nos depurando. E aí nós vamos chegar para o segundo tema do capítulo, que é justamente sobre a matéria.
Então, a primeira coisa que nós devemos falar sobre a matéria é justamente o quê? É o primeiro contato que parece quando nós temos com a matéria, é que parece tão profundamente variado e tão essencialmente distinto com as coisas diversas, substâncias que compõem o mundo. Então, quando nós vemos a matéria ela é muito diversificada. Existem vários tipos de matéria, mas todas elas, na verdade, só é uma. Toda matéria é matéria. Aí as pessoas olham, ah não, mas o ar, ah não, mas o solo, ah não, mas em mundos diferentes a matéria é diferente. Sim, mas isso não deixa de ser matéria, continua sendo a matéria. Então, por mais diverso que o estado em que a matéria se apresente, a matéria é uma só. É tudo que é material. Essa matéria, ela sofre modificações através de forças incomensuráveis decorrentes dos meios. Então, por diversas formas, por diversas forças que são aplicadas na matéria, ela é alterada a forma dela. Então, mas ela é apenas uma. Então, por exemplo, você pode ver que em mundos diferentes a matéria é de uma forma diferente. Mas por quê? Porque a força aplicada naquele mundo, quando a matéria estava sendo criada, era diferente. Então ficou daquela maneira. Então, por exemplo, no item 4, Galileu fala um pouco sobre a importância da química, né? Ele acrescenta um pouco isso, porque a química ela faz justamente o quê? Ela estuda a matéria. E aí fala que os químicos nos mostraram vários tipos de corpúsculos, como ele chama de corpos simples, que seriam como o oxigênio, o carbono. É uma forma como ele diz, né? E ele continua listando alguns outros. Esses corpos simples, como ele é listado, quando se fundem com outros corpos simples, dão origem a um tipo de matéria. Não é assim que as coisas funcionam na química? Quando nós misturamos um elemento com o outro, eles se fundem e criam um outro elemento. É assim que a matéria no universo também é gerada. Mas é isso que a química ensina. É isso que ela nos mostra, aprender. Óbvio que tem uma infinidade de coisas bem mais aprofundadas sobre esse assunto, né? Muito mais profundas. Mas estamos entrando assim, num contexto geral disso. E é para dizer que as mais várias matérias, as matérias mais diversificadas, nada mais são que matérias. Então as matérias mais variadas que existem são matéria. Porque tem gente que acha, ah não, mas em um mundo, ah não, mas em tal lugar a matéria é diferente. Existe uma coisa diferente, mas é matéria, continua sendo matéria. Só que a ciência do homem, ela ainda é muito limitada. Então ela só estuda a partir dessa perspectiva, até esses corpúsculos, né? Esses corpos simples. E aí ela para por aí. Então a química ela tem essa função de fazer esse estudo. Mas na verdade tem muito mais além do que isso. Na medida que a ciência evolui, que o homem também vai progredindo, ele vai entendendo mais, que vai tendo coisas a mais. Então tudo que o homem considera como parte simples, na verdade, ainda não é o que toda a parte de uma matéria-prima. Então o homem que ainda acha que a parte simples, né, no caso, que as matérias simples, essa parte simples é o início de tudo, na verdade não é. Não é a matéria primária, não é aquilo. E que na verdade a matéria primária do universo, que através dela se deriva todo tipo de matéria do universo, é o fluido cósmico universal. Ou se não, o éter divino, né, como também chamam. Essa é a matéria básica que forma todas as matérias. É o que a crença acha que os corpos simples são o início de tudo, né? Os corpos simples a gente chama de átomos, né? Uma forma simplificada de se dizer. Só que aqui ele especifica de uma forma mais diferenciada, ele fala corpo simples. Mas ainda não são o início, então não é o corpo simples que forma tudo. Existe algo que ainda forma esse corpo simples. É a matéria principal, fundamental, essa que forma todas as matérias, que é o fluido cósmico universal. Através dela, a matéria se condensa e forma esse corpo simples. Esse corpo simples se mistura e forma outros tipos de matérias. Então a matéria ela é muito diversificada. Porém, há várias forças que atuam sobre ela, e que criam matérias diferentes. Então, sempre no universo, as forças elas se aplicam de formas diferentes, desenvolvendo e criando matérias diferentes, gerando modificações íntimas da matéria. Então, isso faz com que a matéria se diversifique muito. Então, muitas coisas as pessoas acham que não é matéria, mas é. É porque a matéria foi criada
por exemplo, com forças diferentes, em um estado, em uma aplicação, em um local diferente, e as forças desse local são diferentes e criam se diversificam mais a matéria. Então vamos ver como funcionam essas forças e essas leis que aplicam na matéria. Então aí a gente passa para o próximo período. Então a gente passa para o próximo capítulo aqui. Capítulo não, para a próxima explicação. E aí ele fala agora sobre as leis e as forças. Então vamos supor que desses animais, aí ele nos narra, né, uma historinha para fazer um grau de comparação. E aí ele começa falando assim: vamos supor que um desses animais que habitam o fundo dos oceanos recebesse um dom da inteligência. Então vamos supor, um animal que fica lá no fundo do oceano, aqueles animaizinhos que vivem só na escuridão, que não vêem nada, recebesse inteligência. Então, de repente, ele recebesse inteligência. Ele tentaria buscar estudar o mundo. Então, ele tentaria buscar aprender sobre o mundo que ele vive. Ele partiria fazendo uma análise com base naquilo que ele conhece. Porque isso é um fato. Geralmente, quando tentamos aprender algo, nós tiramos em base aquilo que nós conhecemos. Então, por exemplo, aquele animalzinho, ele só conhece o quê? As florestas marítimas, uma forma de se dizer, né? A variedade de vida marítima daquela forma. Então, ele só conhece aquilo. Então, ele tenta fazer o estudo de coisas exteriores através daquilo. E aí ele continua assim: suponhamos que ele se eleve das trevas do fundo do mar. Então, ele sai daquele fundo do mar e vá até a superfície. Ele consiga subir até a superfície. E lá ele veja o quê? Uma ilha. Ele vê que existe luz, que existem ilhas, que existem árvores. Então vocês concordam que ele teria que repensar justamente sobre o que ele viu nas profundezas do oceano. Então quando ele sai do profundeza, geralmente tudo que ele achava que existia era só o que tinha lá nas profundezas. Mas quando ele sai das profundezas do oceano e ele vê que o mundo não é aquilo, e que tem muito mais além, aí ele cria uma outra concepção. Então aí vocês concordam que ele teria que repensar sobre tudo aquilo que ele viu, sobre tudo aquilo que ele viveu. Então é a partir daquele ponto que começamos... Desculpa, meu olho aqui. Então é a partir daquele ponto que começamos a entender que a vida é bem maior do que isso que nós vivenciamos. Por exemplo, o que o animalzinho vivencia. Ele vê que a vida é muito mais do que aquilo, que existe muito mais além. E essa é a comparação que se faz com os homens. É uma comparação, por exemplo, o homem que ainda vive nessa escuridão, que vive ainda naquelas profundezas, que acredita que tudo que ele vê, tudo que ele vivencia, que tudo que ele passa, na verdade, é uma concepção do quê? Daquilo que é uma análise que ele tem base. Então tudo que ele vivencia é tudo que existe. E não é. E aí continua, né? Vocês conseguem ter uma visão completa sobre os estados em que as coisas se encontram. E é o que acontece quando nós desencarnamos. É isso que acontece, porque o homem acha que, vivendo aqui na Terra, ele tem noção de tudo, de todas as coisas. Ele vive ainda naquelas profundezas, na profundeza do oceano, naquela escuridão. E é igual quando o animalzinho acontece. Quando ele finalmente se eleva, e ele sai daquela escuridão, e ele vê que na verdade existem coisas muito mais além do que ele vivenciava, é o que acontece quando alguém se desencarna, quando passa para o plano espiritual. Começa a ver que o mundo não é aquela limitação material, que existem coisas que estão muito mais além. E aí é decorrente dessa visão pequena que se encontram. Então aí continua o Galileu e ele fala assim, que decorrente dessa pequena visão, vocês encontram o meu objetivo, que é dispor uma visão geral das leis universais. Então, o homem ele ainda se prende muito naquele mundo dele, ainda naquelas concepções. E quando ele passa para enxergar as coisas mais além, ele não entende, ele não compreende. Então, todas as leis que regulam tudo são regidas por uma lei principal, que é a lei universal. Então, porém, a condição como se encontra, a função do modo de ação das forças se alteram e assim modifica a matéria. Então, no universo, a matéria ela é bem diferenciada. Por quê? Porque as condições para aquela matéria, as forças que aplicam nela, criam uma matéria diferente. Então, dependendo da forma
como a matéria é aplicada, dependendo da forma como a força é aplicada na matéria, o estado, o lugar que a matéria está, ela é modificada. Por exemplo, a gente não pode ter plantas marítimas aqui na Terra. Se você tentar buscar aqui na Terra, você não consegue ver um coral no meio das árvores, no meio de uma floresta. Por quê? Porque o meio em que aquela coisa foi criada formou ela de outra maneira. É a mesma coisa que acontece com a matéria no universo. Então, o meio, você não pode, por exemplo, criar uma árvore que nós temos aqui dentro do oceano. Tem uma árvore mesmo. Por exemplo, uma maçã, uma árvore, uma laranjeira, vamos supor. Não tem como você plantar uma laranjeira dentro do oceano. Por quê? Porque aqui fora ela teve os meios e uma força para nascer daquela maneira. E dentro do oceano teria outros meios e outras forças que se aplicam na matéria para que ela surja de outra maneira. Então lá nós não podemos ter uma laranjeira, mas podemos ter algas diferentes. Então é o mesmo conceito, é o mesmo princípio. É a matéria, são forças aplicadas e estados diferentes que são aplicados na matéria que formam matérias diferentes. E aqui ele vem dizer isso. Mas todas as leis que regem isso são as mesmas. É a mesma lei, é uma lei universal para todas as criações. Porém, com a condição, elas vão se modificando. E aí, aí ele fala no item 10 de uma forma um pouco diferente, né? Ele acrescenta algumas informações, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. E aí ele fala da seguinte forma, né? A Terra, sob o nome, por exemplo, então na Terra temos várias leis, né? Então, por exemplo, na Terra, sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Então, aqui na Terra, as coisas se aplicaram de outra forma. Então, dependendo do meio em que vivemos, como eu disse, dependendo da forma como as forças foram aplicadas, criaram-se leis que funcionam de uma forma na Terra. E aí, em outros mundos, funcionam de outra forma. E aí ele diz assim: então, decorrente dessas leis, tanto de gravidade, coesão, afinidade, magnetismo, eletricidade ativa, os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob o nome de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, tais efeitos se apresentam sobre outros aspectos. Oferecem características desses mundos na imensa extensão dos céus. Forças e números indefinidos são desenvolvidos numa escala inimaginável, da qual tão pouco somos capazes de avaliar. Então aqui ele diz que, por exemplo, muitas pessoas, muitos cientistas, medem o nosso mundo, medem os outros mundos através da Terra. Então só tem como parâmetro a Terra. E acham que as mesmas leis que se aplicam aqui, por exemplo, as leis de gravidade, a luz, o Sol, quer dizer, a luz, né, já faz parte do Sol. Então a luz, o som, outras propriedades e outras leis também são aplicadas em outros mundos idênticos, da mesma forma idêntica que a Terra. Então por isso muitos acham que não tem como ter vida em outros planetas, mas não é assim que as coisas funcionam. Porque as leis, como eu falei, elas são diferentes. Elas são aplicadas de formas diferentes em outros mundos. Por exemplo, isso significa que em outros mundos não tenham que ser iguais à Terra. Justamente, vários mundos não são iguais à Terra, são bem diferentes. Possuem leis diferentes. Então, o fluido, a metamorfose do fluido é diferente conforme as forças que atuam nele. Então, naquele planeta, por exemplo, o fluido, na metamorfose do fluido, naquele planeta foi atuado de forma diferente. Então, resulta que pode ser diferente do que vemos aqui. Então, muitas leis são diferentes em outros mundos das leis que vivemos aqui na Terra. Aí ele acrescenta o Galileu e fala assim: é possível que, por outros meios, o fluido cósmico assuma propriedades e combinações que não fazemos ideia. Então tem propriedades, tem formas que nós não conhecemos e que o fluido ele assume. Então dando lugar a perspectivas novas, né? Aqui na Terra, nós, por exemplo, enxergamos com os olhos, vamos supor. Então os seres, os habitantes de outros mundos podem não precisar dos olhos para enxergar. É igual o caso dos sonâmbulos. Eles não necessitam dos olhos físicos para enxergar. Então, por exemplo, um habitante de outro mundo não teria necessidade de ter olhos físicos. Por quê? Porque os sonâmbulos enxergam através do quê? Do corpo espiritual.
Vamos supor que, por exemplo, em outros mundos os seres não precisam de olhos para ver e que enxergam através do corpo espiritual, gerando mundos, então, no caso, sem luz, que seria basicamente inconcebível para nós existirmos lá, porque ainda somos limitados. As leis que foram aplicadas aqui, no nosso mundo, nós temos a necessidade de ter os olhos. Mas em outros mundos, os seres que habitam neles, por exemplo, o mundo pode não ter luz nenhuma, mas os seres conseguirem enxergar perfeitamente. Por quê? É igual o caso do sonambulismo. Ele não precisa ter um olho para ver. Os olhos estão totalmente fechados, os olhos materiais. Mas é o corpo espiritual que enxerga. É a mesma questão. É igual aos sonâmbulos que enxergam. Então, outros mundos podem ter seres que não tenham olhos, não tenham um sistema de visualizar, mas enxergam através de outros meios. E se nós víssemos, por exemplo, perguntássemos se conseguimos enxergar, nós podemos encontrar outras formas. Então, todas as formas são eternas, todas as forças são eternas. E elas estão a todo momento atuando, preparando e dirigindo e destruindo mundos, conforme seus diversos períodos da vida. Então, todo momento essas forças elas estão criando, destruindo, gerando mundos. Estão sempre se diversificando bastante. E aí a gente chega no último trecho que eu vou explicar desse capítulo, como eu disse. Ele é muito longo, ele tem muitas subdivisões para falar. E a última subdivisão, que é a quarta que nós iremos falar hoje, é da criação primária. Então aí nós entendemos um pouco das leis. Mas então, como foi que tudo foi criado? Como tudo começou? Como o universo foi criado? Muitos se questionam sobre isso. Muitos querem entender, né? A teoria do Big Bang, né? Como muitos falam. Então, Deus, por exemplo, o universo, ele não foi criado perfeito como ele é agora. Então, ele não foi criado já adulto, podemos dizer. Não. Ele é, igual o Galileu fala, assim, uma forma simbólica, né? Dizer, ele foi criado como uma criança. Ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, progredindo. Ele foi se formando, a matéria foi se condensando, se transformando. O fluido foi passando por uma matéria menos etérea, que foi se tornando algo mais material. Então, por exemplo, e Deus? Deus sempre existiu. Deus é eterno. Mas um momento Deus criou o universo. É um pouco difícil para nós concebermos um pouco essas noções de criação, de eternidade, porque nós ainda somos muito limitados à matéria. Nós somos muito limitados a essas nossas ideias de tempo, de espaço, de anos, de dias. E quando nós lidamos com algo eterno, é um pouco difícil para assimilarmos. Por quê? Porque ainda somos muito limitados. Mas cada vez mais que fomos evoluindo, nos depurando espiritualmente, vamos entendendo mais essas noções. Então, por exemplo, e quando se diz lá na Bíblia, fala assim, e Deus diz, faça-se a luz, foi justamente o momento em que ele criou o universo. Foi uma forma simbólica de se dizer, para a criação do universo. Mas não de forma direta. Não é Deus que diz que faça-se a luz, e a luz foi criada, mas foi criando progressivamente, seguindo as leis que ele também criou, que é a lei do progresso. Então, como podemos imaginar naquela época? Então, como podemos imaginar que era aquela época, né? A época da criação, como era o universo no início? Infelizmente, nós não temos condições de falar sobre isso. Não temos como falar sobre essa época, porque não temos nem condições de ter noção sobre aquilo. A ciência pode buscar um pouco, óbvio que no futuro talvez consigam resoluções, mas ainda não temos essa concepção tão de como os mundos eram, de como as coisas eram formadas. Essa criação primária não nasceu junta, já não nasceu pronta, no caso. Como disse, o universo ele nasceu criança, ele foi se desenvolvendo. Assim como estudamos na lei do progresso. Então, tudo está suscetível ao quê? Ao progresso, ao desenvolvimento, à evolução. Assim como o universo também. Aí que vem a matéria cósmica primária, né? Que no caso, a matéria cósmica primária que gera tudo. Então, ele continua explicando no item número 15. Vou fazer a leitura aqui para vocês. E aí ele explica da seguinte maneira. Que assim, o mundo em seu berço não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. Não, o poder do Criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu menino.
revestida pelas leis mencionadas acima do impulso inicial inerente da sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente natureza a turbilhões e aglomerações desse fluido denso, o aglomerado de matéria nebulosa que se dividiram em si e se modificaram ao infinito, para produzir nas regiões incomensuráveis de sua extensão diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Então, aí vocês falam, tá, como assim? Então, o universo ele teve que ser formado simples. Ele já não nasceu feito. Por exemplo, uma criança, você fala que você vê um homem, você não fala que ele já nasceu homem. Não, ele não saiu da barriga da mãe dele homem. Não, isso é impossível. Então, ele vai o quê? Ainda vai se desenvolvendo. Foi a mesma coisa que foi o universo. Ele foi se desenvolvendo. Porque se Deus já criasse o universo pré-estabelecido, ele estaria indo contra as próprias leis que ele criou. E Deus nunca se contradiz. Por quê? Porque ele é a justiça, ele é a perfeição, ele é a inteligência suprema. Então todo o universo foi se formando, foi se desenvolvendo. Então a matéria, o fluido denso, aqui ele explica de uma forma mais específica, né, no caso, mais técnica. Então ele fala, o que aconteceu? Esse fluido cósmico universal, que é a matéria primária de tudo que nós conhecemos, ele foi desenvolvendo e foi criando. Então, Carmen, eu depois vou responder essa pergunta. Gostei, parabéns pela pergunta. Achei interessante. Então, esse fluido foi se desenvolvendo, foi se tornando mais e menos etéreo e foi começando a criar o quê? A matéria como nós conhecemos, as partículas subatômicas, que daí foi desenvolvendo o átomo, e aí foi começando a desenvolver as matérias. Então, foi começando a criar uma forma. Então, esses pequenos átomos se uniram e criaram outras matérias, e assim sucessivamente até conseguir criar algo mais vasto. Então aí continua, o Galileu ele continua falando assim, vários fatores fizeram com que ele se desenvolvesse, e de forma gradual e paulativa. Então, paulatina. Então foi se desenvolvendo, o universo foi sendo criado, ele não foi criado num instante. Não, como muitas pessoas que estudam a Bíblia acham isso. Acham que quando fala, e Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez, ele desenvolveu o universo, mas ainda jovem. Não foi tudo direto como está agora. Falou, não, vou criar a Terra, vou criar o universo agora. Pô, não é assim, porque ele estabeleceu várias leis para o universo. E Deus é a justiça divina, justiça perfeita, nada está além dele. Então não tem como ele desenvolver um universo já feito, sendo que existe a lei do progresso. Então tudo está suscetível ao quê? Ao progresso, aos poucos e evoluindo, se desenvolvendo. E aí ele continua falando no item 15, na segunda parte, ele diz da seguinte forma: uns menos disseminados no espaço e mais ricos em seu princípio, e forças atuantes começaram desde logo da sua vida sideral particular, outros ocupando uma extensão limitada, não cresceram senão em extrema lentidão, ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Então, como eu disse, tudo foi levando tempo para se desenvolver. Então, algumas partículas se desenvolveram de determinada forma, então determinada força, a atuação das forças, a atuação do estado em que estavam, se desenvolveu e formou uma matéria específica. E aqui se desenvolveu e formou outro tipo de matéria. Então foi se variando a matéria no universo até formar o estado em que chegamos agora. Por exemplo, nós cremos que fomos criados junto à criação. O homem é tão egocêntrico que ainda acha que foi criado junto da criação ao mesmo tempo. E não. Havia uma eternidade, como até o Galileu fala. Havia uma eternidade antes de nós, antes da Terra ser criada. E após a Terra ser criada, existe uma eternidade de tempo que se passa. Então, antes da Terra ser criada, já existia uma eternidade de tempo. Antes da vida. E também depois da Terra ser criada. Porque muitas pessoas acham que a Terra foi criada junto, ao mesmo tempo, quer dizer, muitas pessoas, algumas, poucas, né? Acham que a Terra foi criada ao mesmo tempo que a criação do universo. Não. A Terra foi criada, mas antes da Terra existir, já existiam milhares de mundos
existiu muito tempo antes de tudo. O universo tinha sido formado muito antes da Terra ter sido ainda cogitada e planejada. Ainda existiam muitas coisas e vai continuar existindo quando a Terra for destruída. Porque muitos não sabem, mas sim, a Terra vai ser destruída um dia. Ela está num estado de... Todos os planetas têm esse estado de evolutivo também. Então, de um mundo inferior a um mundo de provas e expiações, a um mundo de regeneração, que é o período que estamos fazendo, essa transição, a um mundo superior, que aí é um mundo de felicidades, onde todos os seres são felizes, e depois o planeta já fez tudo o que ele tinha que fazer, ele já comportou os seres, a necessidade dos seres, e aí ele é destruído. Para aí sim se suceder que a partir dessa destruição, aglomerar matéria em outros pontos, aquela matéria que foi destruída, virar outra e se tornar um novo mundo. É assim que as coisas vão. Nada se cria, como se falaria o Galileu. Quer dizer, tudo se transforma. Galileu não, desculpa. Lavoisier. Então, nada se cria, tudo se transforma. Tudo está em constante transformação. Apenas Deus cria. E tem os co-criadores em plano maior e em plano menor. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, nós criamos algumas coisas, mas em plano pequeno. O único que pode criar tudo, em qualquer momento, Deus pode se quiser. Mas ele não vai burlar as leis que ele criou. Isso seria contra ele mesmo, e ele não faria isso. Então, Deus cria essa matéria que nós conhecemos como o fluido cósmico universal, a matéria primária, o éter, o plasma divino, e a partir do fluido cósmico, os espíritos mais evoluídos, os Cristos, que são considerados os seres mais superiores, eles modelam essa matéria e conseguem criar a forma que eles querem. Então eles seriam também uma dessas forças que atuam. E eles conseguem criar o quê? Eles conseguem, por exemplo, criar mundos, criar diversas outras coisas. Mas aí é uma questão que puxa mais do espiritismo, que a gente está debatendo mais um pouco da parte científica da Gênese. E aí vai continuar, por exemplo, quando a Terra foi destruída, vai continuar existindo. Nós já vamos estar, por exemplo, num estado muito mais evoluído, podem ficar tranquilos. Provavelmente quando a Terra for destruída já vão ser espíritos puros, porque até lá são bilhões e bilhões de anos. Então não acho que isso vai acontecer amanhã, não acho que isso vai acontecer amanhã, ou se não depois daqui a alguns anos, a uma centena, em 1000 anos, não. Vai levar muito tempo. Até lá você já vai ter desencarnado e reencarnado milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas. Provavelmente já vai estar no estado de espírito puro. Todos estão até lá. Eu espero. Bom, e aí ele, para finalizar, ele fala no item 16 da seguinte forma: as nebulosas que mal distinguimos nas longínquas regiões do céu são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede catástrofes ao perecimento. Saibamos, mesmo estudando, nos colocando no meio de afinidade, na infinidade dos mundos, ao mesmo tempo estamos no meio a uma dupla infinidade, de durações anteriores e ulteriores, e que a criação universal não se limita a nós, e que não podemos aplicar essas palavras à formação isolada de nosso pequeno globo. Então aqui ele deixa bem explícito o que eu falei, né? Porque a Terra, o homem ainda tem essa concepção de achar que a Terra que se criou ao mesmo tempo que toda a criação foi feita. Não. Antes da Terra existir, já existia muito tempo antes. Muitas criações. Existia uma eternidade de tempo antes de ser criada. E depois que a Terra foi destruída, também vai suceder muito mais coisas. Então já existiam coisas, planetas, formas, criadas bem antes da Terra e vão continuar sendo criadas depois dela. E então é basicamente isso. Eu termino aqui com vocês essa nossa parte, essa primeira parte do estudo, porque esse capítulo é muito longo, e aí logo em seguida, depois disso, nós iremos começar a falar sobre a criação universal, começando de forma ainda mais aprofundada. Então acabamos aqui, lemos esses 4 capítulos, que é 4 divisões do nosso capítulo, que é o espaço, o tempo, a matéria, as leis e as forças e a primeira criação. Então nós já lemos essas 4 partes. E aí na segunda parte nós continuaremos a nossa explicação. Como eu disse, é muito grande esse capítulo, então tem muita coisa para explicar. Então vamos fazer uma prece final. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam. Eu já vi que a Carmen fez uma pergunta e eu vou responder a ela.
após a prece. E eu também vou perguntar aqui para vocês, como eu disse no início, saber a opinião de vocês. O que vocês acham do tema, se vocês leram. O que vocês estão achando. Então, vamos lá. Eu acho que vamos fazer. Então, vamos todos nós vibrar, tentar elevar nosso pensamento. Deixar os bons pensamentos nos consumirem. Deixarem muita paz, muito amor influir em nossos corações. Que apenas a bondade, que apenas o amor se influi em todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Deus. E não nos deixeis cair em tentação, nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, então aqui encerramos a nossa explicação, a nossa oração final. Se vocês quiserem beber a água fluidificada, podem beber. Quem esqueceu de trazer também a água, pode colocar agora, colocar um pouquinho de água, espera um tempinho e beba. E eu vou responder aqui a pergunta da Carmen. A Carmen perguntou, quem criou Deus? Então, eu já falei sobre isso em uma das nossas anteriores explicações da Gênesis, né? No capítulo anterior, no capítulo 2, fala justamente sobre isso, Deus. Deus não foi criado por ninguém. Ele é eterno. Ele criou o universo, mas ele existia antes do universo. Até que na Bíblia fala isso. E Deus existia antes da criação. Então eu sei que ele é eterno. Ele nunca teve um início e nunca teve um fim. Ele é eterno. Não existe início, não existe fim para ele. Ele é eterno, não acaba. Ele criou o universo. É diferente. O nosso universo material, sim, foi criado. Tanto espiritual como material. Ele criou tudo. Mas quando ele foi criado, e quem criou ele, não existe quem ou quando. Ele é eterno, ele não teve início, ele não teve fim. Espero ter conseguido responder a pergunta, Carmen. Maristela, Irene, Jaime, vamos fazer sim oração para o Miguel Ângelo. Aparecida também vamos fazer orações para a Helenita. Vamos fazer oração para todos. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Mércia, agradeço também para todos vocês que entraram aqui. Nós queremos continuar aqui o estudo da Gênesis. E semana que vem nós vamos dar sequência. Aí isso é um pouco complicada. Exatamente. Os temas vão ficando cada vez mais complexos. Como eu disse, a Gênesis não é um livro fácil. É um livro bem complexo porque justamente toma conteúdo e explica assuntos que são em si parte mais cósmica, então é um pouco difícil de se entender desde a criação e de uma explicação mais técnica. Deus, ele aqui. Marisa falou, Deus é tudo. Na verdade, essa concepção de Deus é tudo entra muito no panteísmo. Ainda Deus não é tudo no sentido de que todos nós somos Deus. Não. Deus é um ser à parte. Ele é o criador de tudo, mas nós não somos Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Ele está ligado em todos nós. Ele tem conexão com todos os seres, mas nós não somos Deus. Entendam isso. Deus é um ser à parte. Não é igual a nós. Mas também não achem que Deus tem formato, tem forma. Ele é imaterial. Ele não tem forma, não tem formato como nós concebemos e nem entendemos. Ele não tem formato, ele é imaterial. Aqui a Elvira falou, o tema é bem complexo, tendo em vista que o jeito que fomos ensinados, mas o seu jeito simplifica bem aos poucos. Tenho certeza que vamos crescer junto e entender melhor tudo que ainda iremos aprender. Gratidão. Nossa, eu que agradeço a todos. Então eu agradeço a todos vocês pela participação. Muito obrigado de verdade por todos que estão aqui participando, que sempre estão nos acompanhando, estão buscando aprender. Muito obrigado de verdade a todos. É graças a vocês que tudo isso aqui podemos fazer. Então, obrigado a todos. É isso, Maristela. Tudo no sentido da criação. Exato, ele criou tudo. Exatamente. Silvia Brito, então, obrigada. Aparecida, obrigada.
A Aparecida Freitas também fez uma pergunta aqui interessante. Ela quer dizer que Deus sempre existiu? Sim. Deus não teve início. Deus não vai ter fim. Deus é eterno. Para nós é difícil essa concepção, porque ainda somos limitados à matéria. Tudo que nós vivemos, tudo que é material tem um início e tem um fim. É difícil de se entender, porque ainda estamos limitados à matéria. Por exemplo, no plano espiritual, talvez teremos uma noção maior, teremos uma concepção maior. Mas Deus, Ele nunca teve início, nunca teve fim. Ele é eterno. Essa palavra é difícil para nós, porque ainda vivenciamos muito para as coisas que vivem e que morrem. O Emmanuel fala isso em um dos livros dele, ele cita isso. O homem, ele toma em perspectiva tudo que ele enxerga. É igual o peixinho, a história do ser que fica lá no fundo do mar, lembra? Ele só tomava em vista, ele achava que tudo que existia era só o que ele via lá nas profundezas do mar, onde nem tinha luz. Ele achava que só aquelas coisas que ele via era real. E quando ele subiu, seria uma referência ao homem indo para o plano espiritual, ele começa a enxergar coisas muito além. Então agora imagine, aquele peixinho que saiu das profundezas do oceano, onde nem luz tinha, foi para a superfície e viu a luz pela primeira vez, viu as ilhas, viu as árvores, e ele ainda não sequer nem tem noção do que exista. É a mesma coisa que acontece com o homem. Tem coisas que ainda estão muito mais além, por exemplo, o espaço, por exemplo, o universo. Aquele peixinho nunca vai ter noção disso. É o que acontece com o homem, ainda preso na matéria. Ele só vê, ele julga as coisas só pelo que ele enxerga, só pelos parâmetros que ele vê. Mas ele não tem noção das coisas que estão além, em outras dimensões que coexistem com a nossa, que é a dimensão espiritual. É um assunto muito complexo. E justamente nos dá essas respostas. Então, a eternidade é algo, para nós, um pouco difícil ainda na matéria. Quando desencarnarmos, provavelmente vamos ter uma noção maior, que também somos eternos. Vamos viver eternamente. O Vira falou assim: eu quis dizer que crescemos com outra teoria, mas vamos aprender que não era bem assim. Muito bom aprender, muito bom mesmo. É sempre bom aprender e continuar vendo e conhecendo mais as coisas. Acredito que somente quando estivermos em um plano muito mais elevado poderemos entender muitas coisas que hoje não entendemos. Exatamente, Silvia, exatamente. Kardec fala isso também, tanto até aqui na Gênese, ele fala no Trecho de Deus, explicação, e no Livro dos Espíritos. Ele deixa isso explicado, ele fala. Os Espíritos, na verdade, dizem isso para Kardec e falam: olha, você só vai ter noção de muitas coisas quando você estiver mais elevado. Muitas explicações. No estado atual que você está, você não é capaz. Porque ainda temos que nos depurar, ainda temos que nos mudar. É igual aquela parábola de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então existem milhares de mundos para nós conhecermos. Mas para que possamos ir nesses mundos, ainda temos que mudar a nós. Primeiro a nossa morada interior, que somos nós mesmos. Mudar a nossa moral, nos depurarmos, para que aí sim possamos ir nesses mundos maiores. Existe muita coisa que está além. Só que só podemos ter acesso a esse conhecimento quando nos tornarmos espíritos puros, Cristos, né? Que muitas pessoas acham que o nome de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não. Na Bíblia, em hebraico, mostra isso. Jesus é o nome dele, mas Cristo é um título. É Cristo, um ser crístico, que são os espíritos, os seres que estão no estado mais elevado, que são enviados diretamente, mensageiros de Deus. Entende? Então esses espíritos que estão, se são os Cristos, que estão no mesmo nível de Jesus, e até um pouco maior, ou muito maior, ainda continuam evoluindo, para vocês terem noção de como as coisas ainda são muito grandes. Mas quando você chega nesse patamar de espírito puro, Cristo, já não tem mais ligação nenhuma com a matéria, aí você entra em comunhão de pensamentos com Deus, e aí você pode entender mais sobre Ele. Então entendem, ainda somos muito limitados. Ainda precisamos muito que evoluir para conseguirmos entender. Então o comentário da Silvia está certo. Os próprios espíritos também falam isso no Livro dos Espíritos. A Bruna Aline Silva falou: gratidão, Lucas. Eu que agradeço a todos pela participação. Desculpa estar enrolando tanto, mas eu gosto de tirar dúvidas. Gosto que vocês perguntem também. A Mena Gião falou: grandes ensinamentos, Lucas. Adorei, gratidão. Eu que agradeço, então. Muito obrigado a todos. Se mais alguém tiver alguma dúvida, quero ver o que vocês também entenderam mais do tema, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá?
Então, eu também vou responder posteriormente. Muito obrigado a todos. Então, continuamos com a segunda parte desse capítulo, Uranografia Geral. Quem quiser estudar, fiquem à vontade. Paramos justamente na parte a criação universal. Então, quem quiser começar a estudar, comece a estudar a partir da criação universal. Então, nos veremos no próximo sábado, onde explicarei mais e onde daremos mais explicações e continuação ao capítulo. Obrigado a todos. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos vocês.